Parando pra pensar, esse cara deve ter passado debaixo de 30 escadas. Fala galera, Mushbola aqui e opa, preciso dar um contexto pra vocês primeiro. Isso na verdade era pra ser um dos segmentos de um vídeo sobre opiniões populares, mas a resposta acabou ficando tão longa que eu tive que separar em um vídeo inteiro dedicado apenas a ela. Então é meio que isso, bora lá. Alguém que não tem o nome no perfil diz que o LeBron só não é o maior da história porque tinha times horríveis em Cleveland. Ele diz que LeBron nunca teve panelas tão fortes quanto o Jordan, que tinha um jogador top 3 da geração ao seu lado e a competição de Jordan não era tão forte quanto a de LeBron. Olha, vamos por partes, mas atenção pra passada de pano pro rei, ok? Sou fanboy mesmo, o que você vai fazer? Mas eu acho que o LeBron tem algo muito forte que muita gente não fala sobre, porque ele conseguiu contornar isso muito bem e continuar forte no debate de quem é o GOAT. Mas realmente eu acho que o LeBron é um dos jogadores mais azarados da história. Ele começou sendo draftado pra Cleveland, que era possivelmente o pior cenário que ele poderia começar, sendo que a escolha 2 se subisse pra 1 seria do Memphis Grizzlies, um time que tinha Paul Gasol, e da temporada do draft pra frente ficou 3 anos seguidos indo para os playoffs na Conferência Oeste, que era bem mais pesada que a outra. Só faltava mesmo uma super estrela para aquele time encaixar de vez e bom, vocês sabem que poderia ser. Denver, que ficou com a terceira escolha, tinha um time que foi 10 anos seguidos para os playoffs. Miami, dona da quinta escolha, na temporada seguinte receberia Shaquille O'Neal ainda All-Star. O único destino de LeBron no top 5 que eu vejo que não seria claramente melhor é Toronto, que ainda assim eu acho que seria melhor por não ter que lidar com uma diretoria tão incompetente que nem a do Cleveland, que nunca deu um elenco decente para ele competir. Ele praticamente gastou 7 temporadas da carreira dele sem poder sequer sonhar em tocar no troféu. Depois foi para Miami, que eu já vou entrar nesse caso. Depois ele volta pra Cleveland com um timaço, pra ser sincero. Aí Kelly Olynyk quebra o braço do Kevin Love em um dos lances mais bizarros que eu já vi. Kyrie fratura o joelho, perderam. Aí eles ganham de 2016. E aí simplesmente eles têm que lidar com o maior time da história do outro lado. Em 2018 ficou claro que Cleveland não podia mais ser contender. Então ele vai pra Los Angeles, onde ele pega um time em reconstrução. Cara, Los Angeles não ia para os playoffs em 5 anos. Los Angeles Lakers. Mas o LeBron foi lá e conseguiu deixar esse time cerca de 3 jogos atrás da primeira colocação e estava em top 3 pra MVP. Aí ele deslocou a virilha. E o time saiu dos playoffs e despencou completamente. Campeão em 2020 e depois em 2021, mesmo com todos os problemas de lesão do Anthony Davis, ele deixa o time na terceira colocação. E novamente estava top 3 pra MVP e top 5 pra jogador defensivo do ano. Mas aí o maluco simplesmente mete essa no tornozelo dele. Vou nem falar da incompetência do GM em trocar todo o time campeão fora pelo Westbrook, porque eu acho que o LeBron tem dedo sim nisso. Mas também, essencialmente, jogou 2 temporadas no lixo. Mesmo quando finalmente montaram um time decente na trade deadline passada, ele se lesiona no 5º jogo do novo time. Ele tá numa sequência absurda, cara, com stats bizarros, principalmente considerando a sua idade. O problema da falta de qualidade que tinha nos times do LeBron é que sim, ela é sabida pelas pessoas, mas acho que não são levadas tão a sério, porque ele conseguia fazer esses times ter resultados e melhorava todos em sua volta, dando uma falsa sensação de competição. Cara, dos 11 anos que LeBron passou em Cleveland, ele só tinha um time equivalente na final em 1, que aliás ele ganhou. Em 2017 ele tinha sim um time competente, mas que nem eu falei, do outro lado tinha monstros. Então talvez você pode sim falar que tinha 2 anos que ele tinha um time competente nas finais. Mas eu acho mesmo que se o LeBron não fosse um jogador tão azarado, o seu argumento para ser o maior da história seria muito mais forte. Mas que nem sempre falo, o e se nunca é o que aconteceu, então é isso que temos que lidar. Dito tudo isso, não dá pra falar que LeBron nunca teve panelas fortes também. Aquele time do Miami Heat é um dos maiores times da história. LeBron chamar o Anthony Davis pra Los Angeles é sim um movimento pra formar uma panela, que ok, não entra em debate de todos os tempos talvez, mas formou uma das melhores e mais completas duplas que esse esporte já viu. E como eu disse várias vezes aqui nesse vídeo, claro que em perspectiva a história acabou apagando bastante a grandeza daqueles times da segunda passagem de LeBron por Cleveland, porque do outro lado tava o maior time da história. Mas de verdade, aquele time de Cleveland era bem forte por si só também. Tirando 2018, né, porque ali só Deus na causa. Eu já falei atrás também o quanto a competitividade de LeBron era bizonha comparada a qualquer era da NBA, pra falar real, e é algo que eu acho que mais e mais, conforme o tempo vai passando, o talento se torna cada vez mais democrático. Mas agora sobre Pippen, calma lá também. Pippen é um ótimo jogador, mas também, como eu já disse no vídeo sobre LeBron vs Jordan, Pippen é muito subestimado para defensores do MJ e muito superestimado por defensores do LeBron. Ele com certeza era um dos maiores jogadores da liga naquela época, mas não sei se top 3 da sua geração seria o melhor a dizer. Sobre a panela Chicago, eu realmente acho que não pesa tanto, até porque é um time construído muito em cima de draft mesmo. A única troca muito relevante deles nesses 6 anos de campeonatos foi a do Rodman pro título 4 adiante, então não acho absurdo também. Eu peso bem mais as panelas que LeBron montou do que a do Jordan, porque o MJ não teve nenhuma influência real nisso. Não consigo considerar uma panela de verdade, mas também não dá pra encarar como o Jordan carregou um monte de bagre, né? Não dá pra você fazer argumento que esse é o maior time da história e depois falar que não tinha ninguém além do Jordan. Então isso acabou se tornando bem mais longo do que precisava. Mas aí, você considera o LeBron um jogador azarado? Comenta aí, se inscreve, dá like, compartilha e até mais.